Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. E com você, especialmente que assistindo esse vídeo. Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. E nós estamos estudando agora o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Quero convidar você a orar comigo e mergulhar no estudo das Escrituras. Esse é o texto mais rico, mais falado, mais comentado e mais deixado de lado que tem nas Escrituras, é esse Sermão do Monte, porque são ensinos de Jesus, mas isso a gente vai conversar logo depois de orarmos. Vamos pedir a Deus orientação e direção para o que vamos desenvolver aqui juntos, tá bem? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque Jesus veio, não apenas veio, mas nos ensinou a viver como ele. Nos ajuda, nos orienta, nos dirige. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, o Sermão do Monte está registrado em 2 dos evangelhos. Está registrado no Evangelho de Mateus e está registrado também no Evangelho de Lucas. Por que a gente vai ler Mateus e vai estudar Mateus? Porque no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte é mais desenvolvido. Mateus gasta mais tempo registrando os ensinos de Jesus. E por que Mateus faz isso? Mateus faz isso porque dos evangelhos, ele é o evangelho mais judaico de todos. Se Jesus quer ensinar como funciona o seu reino, você imagina aquele que apresenta o rei se não ia apresentar o Sermão do Monte. Então, como Jesus é rei em Mateus, Mateus vai mostrar que Jesus é o prometido desde o Antigo Testamento até aqueles dias. Então, ele vai querer mostrar que Jesus é filho de Davi, que Mateus é também o evangelho que vai apresentar mais profecias, é o evangelho mais próximo do profeta Isaías, por exemplo. Ele cita muito o Antigo Testamento, porque ele quer referendar Jesus como a promessa que se cumpriu. Então, o Sermão do Monte, na verdade, nós vamos ver aqui que são ensinos de Jesus. Jesus ensinou no monte. Então, o pessoal coloca como Sermão do Monte, porque parece assim, Sermão do Monte, parece que Jesus vai dar bronca, mas não é bronca não, é pelo contrário. Ele senta e conversa com os seus apóstolos. Então, o Sermão do Monte está registrado no Evangelho de Mateus. Vou escrever aqui. Sermão do Monte. Onde está registrado isso? No Evangelho de Mateus. Mateus, capítulos 5 a 7. Todos os capítulos 5 a 7, 5, 6 e 7 vão falar sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte também vai ser subdividido em 5 partes. Por que 5 partes? Para ter a mesma subdivisão do Evangelho de Mateus e a mesma subdivisão do Pentateuco. Lembra lá do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, dos livros da lei. Então, o Sermão do Monte também vai ter essa subdivisão. Vamos abrir lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, Jesus começou a ensinar. Então, a gente vai entender que o Sermão do Monte, onde é que esse sermão é ministrado? Esse Sermão do Monte, onde? Onde que ele é ministrado? Ele é ministrado na montanha. Agora, é bom que você entenda como é que isso funciona geograficamente para aqueles nossos irmãos lá no Novo Testamento. Bem, vamos pensar aqui. Aqui é a linha do mar. Aqui você tem a terra. Aqui você tem
mais um mar. E aqui você tem mais terra. Agora, você vai compreender como é que isso aqui funciona. Da seguinte forma, veja aqui. Aqui você tem o que chamam de Vale do Jordão. Isso aqui é interessante você saber. Aqui você tem o mar grande, ou mar Mediterrâneo. Aqui você tem o mar da Galileia. Aqui você tem, por exemplo, o Carmelo. E aqui você tem toda a região da Galileia. Vou colocar aqui, Galileia. Então, preste atenção, porque isso aqui é importante que você entenda. Essa distância aqui, nível do mar, 210 metros. O que significa isso? Que o mar da Galileia está a 210 metros abaixo do nível do mar. Você está entendendo isso? Abaixo do nível do mar está o mar da Galileia. Então, o mar da Galileia, na verdade, é um vale, é um lago que se forma dentro de um vale imenso, que é aquele chamado Vale do Jordão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando fala que Jesus subiu ao monte, a gente pode pensar, Jesus subiu numa montanha alta. Não, ele subiu a uma elevação, um lugar um pouquinho mais alto do que o mar da Galileia, para conversar com os seus apóstolos. Ok, então a gente já viu onde que tem esses acontecimentos. Mas esses acontecimentos são ditos para quem? Veja lá, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, aí é a chamada dos apóstolos. Jesus, verso 23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Aí começa o capítulo 5, vendo as multidões. Então, para quem que ele está falando? Ele está falando não apenas para os seus apóstolos, registrados lá no capítulo 4, do versículo 18 a 21, mas também está falando para todo esse povo, porque Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou, como quem diz, vem atrás de mim e senta aí que lá vem história, lá vem conversa, lá vem informação para vocês. Vejam que isso aqui, esse movimento de Jesus, é interessante nós pararmos para pensar. Deixa eu desenvolver isso aqui com você. Vamos pensar só que Jesus viu a multidão. Jesus vê a multidão, vê. Depois Jesus subiu. Depois Jesus se assentou. E Jesus, então, ensinou. Veja que essa ordem aqui, ela é didática e muito interessante. Jesus não viu no sentido de apenas olhar, mas ele vê e se relaciona com o que ele vê. Ele se interessa pelo que ele vê. Ele se compadece pelo que ele vê. Por isso, ele sobe a um lugar estratégico para ensinar a todos. É muito interessante, porque aqui alguns teólogos vão dizer que Jesus se parece com Moisés. Por que se parece com Moisés? Esse movimento se parece com Moisés, porque Deus viu a aflição do povo e viu que o povo estava perdido. Então, o que Deus faz?
Deus vê o povo e providencia um remidor, um salvador, que no caso era Moisés. E quando ele providencia Moisés, ele prepara Moisés, Moisés sobe ao monte para receber os ensinos de Deus. Como Jesus é Deus, ele vê a multidão e ele sobe como subiu Moisés. Mas ele sobe e não fica em pé, explicando como quem tem autoridade. Ele está sentado, como eu estou aqui agora, batendo papo com o pessoal. Ele se assentou e disse, vamos conversar. E aí passou a ensiná-los dizendo, é muito, muito interessante. É uma grande aula, uma aula magna de Jesus. E Jesus vai, então, subdividir esses ensinos em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu disse para vocês, como existe, como está lá no Pentateuco. A primeira delas são as bem-aventuranças. É o que nós vamos ver hoje. Aqui você vai ver caráter do cristão. Depois você vai ver cuidados. Depois você vai ver aparências. Depois você vai ver oração. Vejam que essa aqui é a estrutura, apresentada por Mateus para que nós entendamos como é que se estabelece o reino de Deus, com oração, com não apenas a aparência, com cuidados, tanto cuidado consigo quanto com o próximo, com o caráter e com as bem-aventuranças. Então, você entendeu isso até aqui e eu quero passar para você também uma outra informação que pode ser muito interessante para você. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Jesus nos ensinou com a presença dele e com a vida dele. Veja o que diz 2 Coríntios, Paulo diz em 2 Coríntios 6, 18. Palavras de Deus. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 18. Mateus 7, 29 diz assim, Jesus ensinava tendo autoridade, portanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. É um grande contraste que se faz entre o discurso de Jesus e a tentação que vem logo anterior à história das bem-aventuranças. O diabo vai levar Jesus para uma montanha, vai levar para um monte para valorizar as coisas do mundo. E Jesus vai aqui valorizar as coisas do reino, um contraste entre os valores mundanos e os valores do reino. É muito interessante você entender e perceber isso. Vamos então pensar agora nas bem-aventuranças. Você já ouviu falar disso, né? Bem-aventurado. Aí você vai perguntar, o que significa então bem-aventurado? Você já deve ter ouvido falar feliz, né? Bem-aventurado é o feliz. Mas é feliz na língua grega. Mas Jesus não estava falando em grego. Jesus devia estar falando em aramaico ou hebraico para aquelas pessoas ali, aquela multidão ali. Então, qual seria a palavra? Não necessariamente feliz. Feliz também você vai ver que vai ter uma conotação de felicidade lá na frente. Jesus está falando ali muito mais, porque a palavra feliz em grego está relacionada a makarios, é a palavra grega. Mas, se for no hebraico, você vai ver que a palavra no hebraico é asherei. Asherei é a mesma palavra para em marcha.
Isso faz mais sentido, não faz? Por quê? Em marcha. Porque eles subiu ao monte, então eles tiveram que marchar, tiveram que andar, eles tiveram que circular até chegarem lá. Ora, então o bem-aventurado não é apenas o feliz, porque você vai falar assim, felizes os humildes. Não. Eles não são felizes os humildes, porque as bem-aventuranças são como a língua hebraica. A bem-aventurança está atrás da informação, da bem-aventurança em si. Por exemplo, bem-aventurados os humildes. Vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que estava feliz? O feliz é você ser pobre de espírito? Não. Feliz, na verdade, é você ter o reino dos céus. Hoje, você é tristonho, você é pobre, você é humilde de espírito. Então, é interessante você perceber isso para você alcançar que o bem-aventurado que Jesus está dizendo é aquele que está em marcha, aquele que está seguindo a Cristo e que se assenta junto com ele para aprender. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você percebe aí que ninguém quer ser feliz porque chora. Não faz sentido. Ninguém quer chorar nessa vida, né? Mas todo mundo quer ser consolado. Então, na verdade, a bem-aventurança está no final e não no começo da construção. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Agora vamos ler. Em marcha estão os que choram, porque eles vão ser consolados. Você percebe a diferença? Uma coisa é eu dizer para você, feliz aquele que chora, porque ele vai ser consolado. É bem legal, né? Mas feliz o que chora é estranho. Mas se eu falar, está em marcha aquele que chora, porque ele, no final, vai ser consolado. Vamos ler o restante todo nessa estrutura? Bem-aventurados, ou melhor, em marcha estão os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em marcha os que choram, porque eles serão consolados. Em marcha os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em marcha os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Em marcha os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Em marcha os puros de coração, porque eles verão a Deus. Em marcha os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Em marcha os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu não sei se você percebeu, mas a estrutura toda tem relação com o que a gente fala de quiasmo na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, vai ouvir agora. O quiasmo é o que eu gosto de pensar, é como um ovo. Um ovo. Pensa no ovo aqui, ó. Vamos fazer um ovo aqui. Bem, como é que se constitui um ovo? Você tem a casca, a gema, mas entre eles você tem a clara. Então, você tem a casca, a clara e a gema. Onde é que está a vida desse ovo? No próprio ovo. Mas qual é a coisa mais importante? É a gema, que está no miolo. Então, o raciocínio hebraico é diferente. O raciocínio grego é uma escada, de baixo para cima. Lembra que você, na escola, você falou, vamos ficar em ordem crescente ou em ordem decrescente, lembra disso? Então, quem era pequeno sempre ficava lá atrás da fila, né? Ou quem era pequeno sempre ficava na frente da fila, porque era em ordem crescente. Os maiores atrás, os menores na frente. Isso é raciocínio grego. Isso é raciocínio grego. Mas o raciocínio hebraico não é assim. O raciocínio hebraico é circular. É assim, um ponto, depois o outro, depois o outro, depois o outro. A casca, a clara e a gema. Então, tudo vai circular. Vamos ver se essas bem-aventuranças têm esse raciocínio
esse raciocínio circular? Ok, vamos ver então se tem esse raciocínio circular. Veja a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Qual é a última que eu li para vocês? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, reino dos céus lá e reino dos céus aqui. Então é um quiasmo, na verdade. E aí você vê qual é o miolo, qual é o centro disso. O único que é que a pessoa vai receber o que ele já dá. Não vai ter nada novo. Olha só, bem-aventurados misericordiosos, por quê? Eles alcançarão misericórdia. É muito interessante você entender como funciona esse raciocínio judaico. É como se fosse a menorá. Lembra lá da menorá? 1, 2, 3. Que legal, né? Aí você bota uma linha no meio, você tem a menorá. Tudo circular. Lâmpada, 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 lâmpada. Então, 3 linhas que vão formar esse raciocínio hebraico. Então, quando Jesus apresenta isso para aquela multidão de gente que era sofrida, de gente que era explorada, de gente que era espoliada, de gente que sofria na mão do Império Romano, ele começa a conversa dizendo assim: o reino de Deus é de vocês. Mas vocês precisam continuar sendo, vocês precisam continuar na marcha de serem misericordiosos, de serem puros de coração, de serem pacificadores, de serem humilhados até por causa da justiça, de quererem a justiça. Continuem nessa marcha, mas a marcha é para buscar a justiça? A marcha é para ser pacificador? Não, a marcha é para seguir a Cristo, porque no reino de Cristo você vai receber tudo isso. Eles não estavam ainda alcançando a introdução que Jesus faz a esse Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, vou dizer para você, vai pegar pesado em nossa vida, pega pesado na nossa estrutura. E eu acho que você não deveria assistir essa aula. Eu acho que eu não deveria dar essa aula. Sabe por quê? Porque isso vai mexer comigo. Porque isso vai mexer com você. Porque é impossível você ouvir as palavras de Jesus e ficar no muro. Ou você vai para o colo de Jesus, ou você se rebela e não quer mais saber dele. É muito interessante mesmo você entender que a felicidade, é óbvio que a felicidade está com Jesus. Você pode falar que bem-aventurado também é o feliz, mas é o feliz aquele que está em marcha e que segue a Cristo como seu direcionamento, como seu líder, como seu protetor, como seu Senhor. Vendo Jesus a multidão, então, subiu ao monte e os ensinou, dizendo: bem-aventurados. Bem-aventurados os que estão em marcha. Bem-aventurados os que estão seguindo a Cristo. Você está em marcha? Você está seguindo a Cristo? Você está fazendo da sua vida um direcionamento, ou você está junto com a multidão só querendo as benesses do capítulo 4, que Jesus vai, cura todo mundo, mas alguns resolveram seguir a Jesus e sentar para ouvir seus ensinos. E é o que nós estamos fazendo aqui, na Escola Bíblica Dominical. A gente senta para ouvir os ensinos de Jesus, não apenas para ouvir, porque é legal, não. A gente quer ouvir e quer apreender esses ensinos de Jesus. À medida que você está em marcha, você é bem-aventurado. Deus está trabalhando em mim e em você para que nossa marcha seja uma marcha abençoadora. Porque o que é um discípulo senão um seguidor de Jesus? E para quem anda no reino de Jesus, não tenha dúvida, é fundamental que você siga os passos de Jesus em tudo o que você for executar. Por isso faço um desenho aqui de pés que, na verdade, estão seguindo a Jesus. E eu quero perguntar a você, quem você está seguindo? Você segue a quem? Você segue aquela galera esperta da rede social?
Você segue a quem? Quem é sua referência? Jesus tinha acabado de curar a multidão. Muita gente segue a Jesus só para ser curado. Depois que é curado, ó, mete o pé e está em marcha para longe de Jesus. Mas Jesus chama você para perto, ele vê sua necessidade, ele senta e vai te ensinar. O que você precisa fazer? Calar, ficar quieto e ouvir a voz de Deus. E prepare-se, porque vai tomar pancada uma atrás da outra, porque é assim que a gente aprende, né? A gente aprende se desenvolvendo, a gente aprende fazendo, a gente aprende seguindo o mestre. Meu desejo é que você transforme os ensinos destas lições do Sermão do Monte em ensinos para a vida, em ensinos que ajudem a você a viver melhor. Você vive para ser feliz, não é? Pois então, a felicidade, quero dizer para você, de verdade, você só encontra em Jesus. Ele é a razão da nossa alegria. Na próxima lição, a gente vai começar a desvendar os ensinos de Jesus, além das bem-aventuranças. É óbvio que você pode muito bem ler a revista da Escola Dominical, que vai ter muitas dicas lá para dizer para você o que são os que choram, o que são os pacificadores, o que são os perseguidos por causa da justiça, o que são os misericordiosos. Mas eu quero que você guarde os versículos 11 e 12. Ele vai dizer: em marcha estão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, eles perseguem a vocês. Vejam como é que Jesus termina essas bem-aventuranças. Ele vai dizer: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por minha causa. Eles não têm outra razão para perseguir a um cristão, senão porque seguimos a Jesus. Um cristão não pode ser perseguido porque ele desobedece à lei. De jeito nenhum. O cristão é bem-aventurado quando ele é perseguido e ele tem fome e sede de justiça. Não dá para você chegar e, quero pedir oração porque estou sendo perseguido pelos meus vizinhos, porque eu boto a música muito alta. Não está sendo perseguido nada, você está sendo injusto com seus vizinhos, você está sendo malvado com seus vizinhos, porque você não pode incomodar a vida do outro. Você percebe? É diferente isso. É diferente, porque quando você incomoda o outro pode reclamar de você. Agora, quando você abençoa o outro, quando você faz o bem para o outro, e por isso você é perseguido, aí você é feliz, aí você é bem-aventurado. Aí você pode se alegrar, porque foi assim que aconteceu no passado com os profetas que vieram antes de nós. É assim que eu termino essa lição da Escola Dominical, para você perceber que quando você segue a Jesus, sem querer, mesmo sem querer, você está seguindo exemplos de Moisés, de Josué, de José e dos grandes personagens do Antigo Testamento, porque eles foram perseguidos, porque seguiram os ensinos e as ordenanças de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe muito e que você transforme essa semana numa semana de exercício. Exercício de quê? Exercício da sua fé em Jesus, para que as pessoas à sua volta possam perceber Jesus em você. E Jesus em você é a esperança da glória. Tchau, boa semana.